aí, começando mais um quadro, eu e o Benja, um quadro que tá fazendo sucesso. Aqui não tem mimimi, não tem nhenhenhé. E hoje, o homem do gelo no sangue. O dirigente que mais título ganhou na história do Flamengo. O homem é brincadeira. Ô, Marcos Braz, o vice-presidente de futebol, o homem forte do futebol do Flamengo. Tudo bem, Marcos Braz? Obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigado, Benja, de estar aqui com vocês, aqui com todos os telespectadores. E é um prazer aqui bater esse bolão com você aí, com todo mundo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que te agradeço. Ô, Marcos Braz, a gente sabe que você é um cara vitorioso. Muita gente talvez não lembra. O último título brasileiro do Flamengo foi em 2009, aquele time com o Adriano, com o Pet. E o homem do futebol era o Marcos Braz. E o Flamengo ficou 10 anos sem ganhar um brasileiro, sem ganhar títulos expressivos. E aí o Marcos Braz voltou, homem forte do futebol, na gestão do Rodolfo Landim. E, cara, de 17 torneios que o Flamengo disputou de 2019 até agora, o Flamengo ganhou 11. Isso é uma coisa surreal. Ô, Marcos Braz, é lógico que você trabalha para ganhar, mas você imaginaria que seria assim, nessa quantidade, nessa forma? Beijo, eu acho que nem nos melhores sonhos a gente podia achar que a performance do Flamengo iria estar dessa maneira. Mas, de qualquer maneira, a gente trabalha duro, a gente trabalha em conjunto. O presidente Rodolfo Landim é um homem que sabe fazer equipe, sabe dar o suporte que a gente precisa no dia a dia. E é isso, os resultados estão aí, mas eu acho que nem nos melhores sonhos a gente poderia achar que estaria vivendo isso aí. Ô, Marcos Braz, da onde saiu o nome do Jorge Jesus? Como é que o Jorge Jesus foi parar no Flamengo? Bem, Benja, primeiro eu sou português, né? Eu tenho dupla nacionalidade. Eu conheci o trabalho do Jorge Jesus, eu conhecia o Jorge Jesus não pessoalmente, eu sabia do seu trabalho que ele tinha feito no Benfica, quebrando a hegemonia até do Porto, né? Durante muito tempo ficou à frente dos campeonatos portugueses. Eu conheci e sabia do trabalho dele, e no meio da temporada de 2019, me falaram que ele estava rescindindo o contrato na Arábia Saudita, e eu não tive dúvida que poderia ser um grande nome pro futebol do Flamengo. E deu tudo certo. Assumimos, não sei se você se lembra, Beija, durante um mês e meio, o Flamengo perdeu para o Emelec no jogo de ida, o Flamengo foi desclassificado com o Atlético Paranaense. A gente passou por uma turbulência muito grande, mas passamos por essa turbulência e, graças a Deus, na continuidade, foi o que foi e foi o que a torcida do Flamengo espera e esperava. Ô, Marcos, a saída do Jorge Jesus foi uma surpresa para você? Como é que foi o dia que ele falou? Porque o Flamengo tinha renovado o contrato do Jorge Jesus, o planejamento do ano estava sendo feito, né? O Flamengo contratando os jogadores que o Jesus pediu e, de repente, ele foi embora. Te pegou de surpresa? Vocês tentaram argumentar para ele ficar? Conta alguma coisa que a gente não sabe daquela saída do Jesus. Primeiro é que nós levamos 4, 5 meses para fazer a renovação dele. Era uma renovação difícil. Mas eu vou te confessar, Beija, que depois que a gente renovou o contrato dele, a gente achou que isso aí já teria ultrapassado, nós já teríamos ultrapassado esse obstáculo, mas foi o começo de uma pandemia que é a maior crise sanitária da humanidade. Eu acho que a gente tem que relevar alguns pontos em que o próprio Jorge me disse. O Jorge foi uma pessoa correta comigo quando tomou a decisão. Ele me avisou que estava pensando em um outro norte para a vida e para a carreira. Eu acho, Beija, que talvez a gente não precisasse ter feito a renovação.
né? Mas já que fez, é evidente que eu te confesso que me pegou de surpresa na sequência, mas eu acho que ele tem esse crédito, eu acho que a torcida do Flamengo também tem que dar esse crédito. Ele não é novo, já tinha quase 66 anos, longe da família, e num monte de indefinições que essa pandemia estava nos trazendo, eu acho que isso aí foi a questão central e ele preferiu voltar a um clube e trabalhar com um presidente que é amigo pessoal dele, que é o Luiz Felipe. Mas você tem um dia, um desejo de trazer ele de volta? Um dia? Tem isso com você? Ele falou um dia pra você, olha, ô Marcos, um dia eu quero voltar ainda ou não? Teve isso? Veja, a gente, até num processo natural, eu acho que ele achar que poderia voltar um dia, eu achar que poderia um outro momento fazer essa contratação de novo, eu acho que isso é natural, eu acho que isso é pertinente do processo, até porque ele teve títulos, ele teve a sequência de títulos maravilhosos aqui, mas eu acho que tudo na vida tem o seu tempo e, por enquanto, hoje, o Jorge Jesus faz parte do passado, de um bom passado, de um passado bonito e de um passado vencedor que o Flamengo teve. Ô Marcos, teve algum acordo quando ele foi embora de falar, você não leva nenhum jogador pro Benfica? Não teve nenhum tipo, não teve esse acordo, mas por razões óbvias, até pela tratativa do presidente do Benfica quando estava aqui, estava sabendo que estava levando um técnico que tinha um contrato em vigência com um clube do tamanho do Flamengo aqui. Eu acho que partiu até deles para que não tivesse um atrito ainda maior ou qualquer outro tipo de problema. Eu acho que não teve um acordo, mas teve um bom senso, uma boa tratativa em relação a esse assunto. Ô Marcos Braz, o Domenech era a primeira opção quando o Jorge Jesus saiu? Olha, a gente tinha um orçamento quando o Jorge Jesus saiu, com o agravamento da pandemia, com o agravamento de toda a situação em relação à volta de público, que na época ainda era uma incerteza, como é até hoje. A gente teve um outro orçamento para que pudesse escolher o técnico, e dentro desse orçamento o técnico foi escolhido. O Domenech, era um consenso nosso aqui em que a gente iria de novo trazer um técnico estrangeiro. Nós trouxemos o Domenech, infelizmente não deu certo, mas eu acho que não tem culpado, eu acho que o calendário estava insano na época e eu acho que isso também atrapalhou muito. Enfim, dentro da nossa gestão, Beja, nos últimos 2 anos e meio, foi a única demissão que a gente fez. Ô Marcos Braz, quando você contratou o Rogério Ceni foi um impacto, né? Foi um impacto. Os caras queriam que você trouxesse fulano da Itália, de Portugal, da Alemanha, enfim, e você trouxe Rogério Ceni. Por que você escolheu o Rogério? E você teve que internamente, por exemplo, no Flamengo, brigar pelo nome? Você falou, eu vou garantir, eu vou bancar Rogério Ceni? Um beijo, o nome do Rogério sempre foi bem aceito aqui no Flamengo. A gente era um nome que, pelo menos em relação a mim, um nome que eu confiava dentro dos técnicos mais novos. Aí era um técnico que a gente acreditava que poderia vir bem no Flamengo. No meio do processo aqui, aí teve um determinado momento que a gente precisou dar um maior apoio ao Rogério, mas o Rogério é um grande técnico, é um técnico trabalhador, correto,
com uma metodologia de trabalho muito boa, os seus auxiliares também. E é isso, está aqui há 6 meses, 7 meses, já com o título de campeão brasileiro, campeão da Supercopa, campeão da Taça Guanabara. Eu acho que foi uma boa escolha e que perdure por bastante tempo o Rogério aqui e os títulos que ele almeja ainda e nós todos almejamos ainda a ganhar. Mas você acha que o torcedor do Flamengo, Marquinhos, está um pouco mal acostumado? Ainda tem o efeito Jorge Jesus? Porque o que o Flamengo fez em 2019, Marquinhos, é uma coisa muito fora da curva, né? É um time que jogou um futebol surreal, ganhou quase tudo, só faltou ali o Mundial e aquela Copa do Brasil, mas o Flamengo jogou uma barbaridade. E aí o torcedor do Flamengo quer que todo ano seja aquilo. Não se cobra demais. Eu tenho visto o Rogério Ceni ganhando, pá, e o torcedor do Flamengo reclamando. Ele não está mal acostumado? A torcida do Flamengo, com a grandeza que é, ela sempre vai cobrar dessa maneira. Talvez o que você está falando é nessa cobrança um pouquinho maior aí em cima do tom do Rogério, muito em função aí das conquistas recentes que a gente fez. Talvez isso aí ainda esteja deixando o torcedor do Flamengo mal acostumado, mas ninguém aqui, e aí eu estou falando pela diretoria e ainda mais eu como na vice-presidência, aqui a gente não tem salvo-conduto para frente de nada que ganhou para trás. A torcida do Flamengo é assim que ela funciona e assim que o Rogério tem que aprender a conviver com ela. A gente espera, lógico, dirimir os menores danos possíveis de dia a dia, quando tem essa cobrança um pouquinho demasiada, mas eu acho que a gente vai se ajustando, o Rogério também vai se acostumando e a gente convivendo aí mais do que nunca nesse dia a dia aí de mídia social, de blogs, de centenas de pessoas que se sentem bem para analisar um técnico, bem para analisar qualquer tipo de trabalho. A gente tem que acostumar com isso, respeitar isso, mas também a gente tem que, em muitos momentos, saber descolar um pouquinho para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Recentemente você falou que você teve uma pressão, teve que segurar uma onda internamente no Flamengo para segurar o Rogério. Tinha pressão, ô Marcos Braz? Era de quem? Era. No Flamengo tem muita corneta também. Aqui em São Paulo a gente fala a cornetada, né? Os corneta, que vai diretor, conselheiro, que vai presidente, que fica lá fazendo a cabeça. Teve isso aí também? Você teve que segurar a bronca aí com o Rogério Ceni, Marquinhos? Não, o Flamengo aqui é grande internamente. A gente tem aí 10, 11 ex-presidentes vivos, que são pessoas que também contribuíram para o Flamengo, são pessoas que também se sentem na necessidade de dar opiniões. A gente tem que respeitar isso aí. Tem os companheiros de diretoria, mas eu acho que o Rogério passou ali um pouquinho naquele tempo ali, perto do jogo do Fluminense, perto do jogo do Ceará, se não me engano, foi mais ou menos nessa semana que a gente precisou dar um pouquinho de um apoio um pouco maior ao Rogério. Deu tudo certo. O presidente Landim também sempre nos dando essa retaguarda que a gente, na hora que precisa decidir. E é isso, Beija, a gente tem que ter paciência e tranquilidade também para essas questões internas nos clubes do Brasil, que tem essa figura aqui, é diferente da Europa, nas outras partes do mundo, em que muitas vezes os clubes têm dono. Aqui não tem dono, aqui o associado que é dono e tem que se aprender a conviver, a respeitar essas posições. Você falou de rede social,
Mas você é um cara que costuma postar umas coisas, você tira onda. No final das contas, você tira barato de todo mundo. Você posta umas coisas. Tem dia que é um cara surfando uma onda gigante. Aí essa semana agora você postou um panda, um urso panda lá comendo, acho que uma cenoura, comendo um negócio, um bambu. E aí começou a especulação. Falaram, Marcos Braz está trazendo o Renato Augusto da China de volta pro Flamengo. Aquele panda lá, foi zoeira ou foi aquelas mensagens que você pôs subliminares ali? É o Renato Augusto que tá voltando pro Flamengo, Marquinhos? Não é zoeira, porque eu não zoo em relação a isso em postagem minha, mas eu sempre procuro mandar uma mensagem, pelo menos do meu inconsciente, nas minhas postagens. É assim, quando eu botei uma onda do Gabriel Medina, que era impossível, se você analisar a onda, dele passar a onda ainda em pé, e a onda fechava e ele botava mais para dentro ainda, e a onda, o tubo aumentava e ele ia mais para dentro. Enfim, então assim, eu sempre passo alguma mensagem na rede social de alguma coisa do meu inconsciente. Já que eu não posso usar a minha rede social para dar nenhum tipo de informação oficial, porque isso aí a gente tem que fazer através das mídias sociais do clube, através da comunicação do clube, eu vou inventando, vou me adaptando aí para que consiga ainda mais seguidores, para que a gente esteja com um canal de comunicação com a torcida do Flamengo na altura que se merece. Falou. Deixa eu falar, Marquinhos, Renato Augusto tá voltando pro Flamengo ou não? Não, o Renato tem contrato na China, não conheço bem ele, tive uma relação lá atrás, quando ele começou a jogar no Flamengo. Eu ainda, quando era diretor de futebol, ele foi meu jogador, ganhamos um título, acho que 1 ou 2 estaduais juntos, eu não me recordo, mas jogador nível de seleção brasileira, mas não tem nada, não tem absolutamente nada em relação à postagem do panda. Eu só gostei do panda, comendo a cenoura, só foi isso. Mas você tá por dentro do contrato do Renato Augusto, tá sabendo que ele ainda tem contrato. Quer dizer, você bateu um fio lá para perguntar como é que estava a situação, se tinha chance de voltar ou não? Não, eu já era sabedor dessa situação aí. Não telefonei para ninguém não, beijo. Ô Marquinhos, o Rafinha não voltou pro Flamengo por causa de grana ou por causa de briga política? Que até hoje eu não entendi por que ele não voltou. Ele falou que o problema não era dinheiro, falou que era político. Fala a real, Marquinhos, por que o Rafinha não voltou? Veja, o Rafinha foi um grande jogador aqui no Flamengo, foi importantíssimo para os títulos que a gente ganhou até no ano de 2019, aí, em que teve aquele futebol do Flamengo fantástico. O Rafa entendeu que em determinado momento precisava sair, a gente respeitou isso. Quando ele quis voltar, a gente começou as tratativas para o retorno dele. Num determinado momento a gente entendeu que não poderia seguir nas negociações, a gente não seguiu. Agora, tem informação de A, informação de B, pois o Rafa também apontou algumas questões, mas isso faz parte do passado. O Rafa tem uma relação ótima aqui com a gente, mas não foi possível ser atleta profissional do Flamengo agora. Ô Marcos Braz, é o seguinte, o Marquinhos, ele é bom, né? Quando ele quer dar um leão da montanha, rapaz. Agora, essa aqui não dá pra dar leão da montanha. Ô Marcos Braz, o Léo Pereira pisou feio na bola, não pisou? Não, o Léo estava no seu dia de folga, parece que saiu para um local em que foi se divertir um pouco, mas um pouquinho mais do agravante foi em função também de o não comparecimento no outro dia à tarde para treinamento.
É evidente que também é a questão em relação à crise sanitária da pandemia, que poderia ter tido um pouquinho mais de cuidado, mas o Léo, tirando este fato, tirando este imbróglio, é um atleta exemplar, é uma pessoa de bom trato e de bom convívio com todos os nossos jogadores e com todos os funcionários aqui no dia a dia. A gente multou, a gente tirou ele da relação do jogo contra o Volta Redonda, ele cumpriu as determinações e, posterior a isso, já estava de novo na relação do jogo contra o jogo contra o LDU no Equador. Então, assim, é vida que segue. Eu acho que foi conversado com ele, foi tratado do assunto de uma maneira franca, de uma maneira clara, e o Léo tem o nosso respeito e também é bola para frente, é um fato que já está consumado e que ele tem aí um meio de 2001, um final de temporada aí melhor ainda dos outros anos do que ele chegou. Mas o Flamengo não multou ele, ô Marcos Braz? Multou. O Flamengo multou ele e o Flamengo também afastou ele do jogo contra o Volta Redonda. Eu acho que essas duas penalizações eram suficientes até em função do ato dele. Eu acho que foi num bom tamanho, né? O Gabigol naquele cassino clandestino, ele foi multado pelo Flamengo? O Gabigol no cassino clandestino, no outro dia, treinou normalmente. Até teve um outro jogador em que fez uma live, também estava numa festa, mas no outro dia treinou normalmente. Então, o agravamento em função ao Léo Pereira foi um não comparecimento de um treino, de um dia em que era um dia de trabalho, coisa que os outros dois atletas não fizeram, e sim ele fez. Ô Marcos Braz, o Flamengo é um time que nos últimos anos, nesses anos recentes, é um time economicamente poderoso. Veio a pandemia, né? E o Flamengo perdeu uma receita incrível de bilheteria, e é um dinheiro que não vai ver, não viu ano passado e não vai ver esse ano. E o Flamengo esse ano aí perdeu 4 patrocinadores na camisa, assinou um agora, e tudo isso faz falta. As contratações esse ano, não tem contratação, Marcos Braz, torcedor do... Apesar também que eu acho que o Flamengo não precisa, né? Mas como o torcedor gosta, o Flamengo é um time que vem contratando nos últimos anos e contratando sempre grandes jogadores. Esse ano não tem contratação, Marquinhos? Beija, eu acho que vai ter contratação, usando a imaginação, usando o nosso conhecimento do mercado. Por exemplo, o Bruno Viana veio sem nenhum tipo de custo para o Flamengo num primeiro momento. E é um jogador aí que a gente está muito satisfeito, que no começo de 19 a gente já monitorava e não tinha dinheiro para comprar ele. Gostaria também de lembrar que o próprio Gabigol, quando chegou aqui, o Flamengo não tinha pago absolutamente nada. Veio por empréstimo, ficou um ano aqui e depois o Flamengo efetivamente comprou o passe do Gabigol. O Pedro já foi diferente. O Flamengo já pagou um empréstimo, passou o ano em que ele esteve aqui e depois a gente efetivamente o comprou. Por exemplo, o Thiago Maia veio para o Flamengo sem nenhum tipo de custo para o clube. O que eu estou querendo, aproveitando aqui o espaço aqui para passar para a torcida do Flamengo? A gente vai ter que usar a imaginação para que a gente possa fazer contratações que não tenha, pelo menos no primeiro momento, um custo alto. Isso aí já foi feito aqui pela gente desde 2019. A minha relação com o Bruno Spino é a melhor possível, a gente sabe fazer esses ajustes. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai continuar fazendo essas contratações
em muitos momentos que não precisaram absolutamente de nenhum euro do Flamengo. Agora, é claro que às vezes ela não aparece, esse tipo de contratação, você também assume mais riscos para fazer essas contratações. Estou falando risco na parte técnica, mas eu acredito aí na força do Flamengo no mercado aí, vamos aguardar mais um pouco aí. E se também tem que ter criatividade para trazer jogador do Flamengo, também precisam ter criatividade para levar jogador do Flamengo. Não é assim, ninguém vai tirar de jogador do Flamengo um elenco super qualificado, campeão aí nesses 2 anos e meio, com facilidade. É isso, Beija, se adaptar aí a essa turbulência no mercado, mas eu acho que a gente tem capacidade para isso e o Flamengo tem um tamanho suficiente para que possa passar sem tantos danos nessa temporada ainda de 21. Pra gente encerrar, Marquinhos, eu nunca perguntei isso pra você ao vivo, que infelizmente não tá mais aqui com a gente. O Eurico Miranda, o Marcos Braz, ele odiava o Flamengo, Acho que era a coisa que ele mais odiava nesse mundo, era o Flamengo. Mas ele te adorava, né? Como que era essa sua relação com o Eurico? Porque ele odiava o Flamengo. Você tem alguma história divertida ou diferente, você e o Eurico Miranda? Beijo, eu não tenho uma história assim rápida aqui para te contar, não me lembro, mas eu acho que até pela diferença de idade, o Eurico sempre me tratou com muito respeito. A gente, quando conversava de futebol, eu acho que eu apontava algumas situações em que ele poderia achar ou respeitar, entendendo que eu de fato poderia entender um pouquinho de um assunto que muita gente acha que entende, que é complexo, que você às vezes não pode ver em um determinado norte, você tem que ver mais amplo. E é isso, eu tive uma boa convivência dele. Tem um restaurante aqui no Rio de Janeiro que as pessoas se encontram, e eu encontrei muito ele aqui, mas sempre me deu, sempre com muito carinho, ele sempre teve muito carinho. Eu acho que em função disso aí, mas de fato, ele com o Flamengo ele tinha um pouquinho de dificuldade, ele sempre queria dar uma espetada. Mas, assim, eu acho que o Eurico teve o seu tamanho e sua importância para o futebol brasileiro, para o futebol carioca, para o Vasco. A gente tem que respeitar isso e que fiquem as boas lembranças dele. Ô Marcos Braz, os rivais do Flamengo hoje não estão mais no Rio de Janeiro? Os rivais são Palmeiras, são Corinthians, Grêmio, Atlético Mineiro. Tá assim a coisa ou não? Beija, depende da faixa etária que você vai perguntar isso, né? Se for, eu acho que acima de 50, eu acho que sempre vai achar que os grandes adversários aqui do Flamengo, o Vasco, o Botafogo, o Fluminense. Agora, de fato, quando você vai com a faixa etária um pouco mais nova, essa percepção, pelo menos que eu tenho, em função até do meu filho, dos amigos do meu filho, passam sim para outros clubes no Brasil. Mas eu acho que isso aí é cíclico. O Flamengo hoje está num nível legal aqui no Brasil, e que tomara que isso aí permaneça por bastante tempo e que os outros também possam fazer os trabalhos pertinentes que precisam fazer internamente para que possam passar dessas dificuldades. É uma pena, por exemplo, o Rio de Janeiro está com 2 clubes na segunda divisão. Isso aí não é bom para o futebol carioca, e eu posso até arriscar, pela história desses clubes, não é bom para o futebol brasileiro.
Marcos Braz, queria agradecer demais tua participação. Obrigado de você estar aqui no Arena SBT, no quadro Eu e o Benja. E ó, gelo no sangue, hein, Marcos Braz? E boa sorte amanhã, que amanhã tem Flamengo na Libertadores, Marcos Braz. Boa sorte, um grande abraço. Obrigado. Obrigado, Beijo aí pela oportunidade de falar com você aí, com todos aí. E parece que o Xande de Pilar está aí com você. Um rubro-negro louco, torcedor fanático. E ele é um ídolo meu aqui, ele é um cara fenomenal no samba. Obrigado aí e um abraço, Xande. Fica com Deus. Obrigado, Marcos Braz. O Xande não me chama pra nada no Rio de Janeiro. O Xande não me chama pra nada no Rio de Janeiro. Faz um monte de live aí, um monte de situações, não me chama pra nada. Ô, Xande, você tá de sacanagem, Xande. Pô, olha aí, recebeu a dura do Marcos Braz no ar. É isso aí, Marcos Braz. Ele tem que fazer um samba do gelo no sangue pra você. Obrigado, Marcos Braz. Um grande abraço. Valeu!